Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cíntia, professora de História. Hoje nós vamos para a aula número 36 do nono ano e o assunto dessa aula é Era Vargas, o movimento de 1930. Para a compreensão desse assunto, nós temos alguns objetivos a serem atingidos por vocês ao fim dessa aula. São eles: recordar aspectos da política café com leite, descrever o movimento tenentista, manifestações e objetivos, com ênfase na formação da coluna Prestes, apontar as eleições de 1930 como a responsável pelo fim da política café com leite e explicar a Revolução Constitucionalista de 1932, o desenvolvimento, exigências e resultados. Antes de mais nada, já separe os materiais para a aula de hoje. Você irá precisar do seu livro didático que contempla esse assunto, já procura a página lá no índice do livro. O caderno para as anotações das principais informações, assim como lápis, caneta e borracha. Se você já tem tudo isso em mãos, podemos prosseguir. Só retomando um assunto que a gente já viu em aulas passadas. São Paulo e Minas Gerais comandavam a política no Brasil. Eram os estados mais ricos da União. Então, havia uma política de favorecimento quanto aos interesses desses estados. E a hegemonia de paulistas e mineiros na presidência do Brasil ficou conhecido como a política café com leite. São Paulo, produtor de café, Minas, produtor de leite. E os principais instrumentos que fortaleciam essa política era a política de governadores, o coronelismo, como a gente viu em aulas passadas, e o voto de cabresto. Esse arranjo dependia desses pilares, que eram os coronéis, líderes locais que tinham poder político e econômico. Eles comandavam a questão política dentro ali do município, da cidade. Havia troca de favores com os governadores e o voto de cabresto era aquele voto meio que ditado pelo coronel. O coronel que alinhava com os eleitores para quem deveria ser o seu voto. Então, só retomando, se você não lembrou, ficou meio em dúvida, retome a aula que trata sobre isso. Então, esse arranjo político, ele funcionou até 1930. Mas antes, a gente tem que conhecer o movimento tenentista, porque ele já foi também um dos casos, uma das situações que levou ao enfraquecimento da política café com leite. Como é que aconteceu? Então, nos anos 20 ali, em 1920, as oligarquias do Brasil, elas se mantinham no poder fazendo uso da corrupção e da violência. E essa situação de opressão, porque era aquela coisa, ou você vota no candidato que eu mando, ou você vai sofrer as consequências. Perdia ajuda econômica, poderia até perder um familiar, porque havia questão de mortes por conta disso. Mas enfim, isso tudo levou a revoltas no campo e na cidade. A gente até viu as do campo, por exemplo, Canudos e o Contestado aqui da região sul. E isso também havia uma grande insatisfação na sociedade. Outro grupo que fica insatisfeito com este arranjo é a questão dos militares. Eles estavam descontentes quanto ao tratamento que era dado pelas oligarquias às forças armadas. Então, eles tentaram expressar todo esse descontentamento por meio de um movimento que ficou conhecido como tenentismo. Primeira manifestação deles foi o primeiro 5 de julho. Qual foi o estopim? Houve a publicação no jornal Carioca de cartas falsas que eram atribuídas como se o presidente, aliás, o candidato à presidência, Arthur Bernardes, ele tivesse falando mal dos militares, dizendo que eles eram corruptos, falava que eles se vendiam por dinheiro, mencionava que Hermes da Fonseca, que era o presidente do clube militar, era um sargentão sem compostura.
É claro que os militares ficaram indignados com tudo isso. E boa parte da opinião pública também. O que acontece? Os militares exigiram que Bernardes se retirasse das eleições, mas ele não saiu e acabou sendo eleito como presidente e ainda mandou prender Hermes da Fonseca. Então, em 5 de julho de 1922, os tenentes do Forte de Copacabana pegaram em armas contra o governo para salvar a honra do exército. O que vai acontecer? O governo vai intervir fortemente, obrigou os revoltosos a se render, porém 17 militares e um civil saíram pela Avenida Atlântica e acabou que na troca de tiros apenas 2 tenentes escaparam com vida, Siqueira Campos e Eduardo Gomes. Esse até é um monumento que representa todo esse movimento, é algo para deixar na memória, quase que um memorial desse fato, desse primeiro 5 de julho de 1922. Mas teve o segundo 5 de julho, 5 de julho de 1924, foi outro levante tenentista, mas agora na cidade de São Paulo, não mais em Rio de Janeiro, que exigia a deposição do presidente, a moralização da República por meio do voto secreto. Vejam que a questão do voto secreto era uma polêmica no Brasil, a obrigatoriedade do ensino primário e a melhoria do ensino público, tá? Eles foram comandados por Isidoro Dias Lopes e pelo Major Miguel Costa. Os militares rebeldes, eles tentaram conquistar a cidade de São Paulo. Em maior número e com apoio da aviação militar, o governo acabou vencendo os tenentes, mas eles não desistiram. Cerca de 1.000 soldados formaram a Coluna Paulista e deixaram São Paulo partindo rumo a Foz do Iguaçu, no Paraná. Em Foz do Iguaçu, já tinha outra coluna vindo também. Rebeldes sulistas, comandados por Luiz Carlos Prestes, formaram a Coluna Gaúcha e marcharam até Foz do Iguaçu, com o objetivo de unir-se aos paulistas. Da junção da Coluna Paulista à Coluna Gaúcha, nasceu a Coluna Prestes. Sobre a Coluna Prestes, cerca de 1.800 homens partiu para uma guerra de movimento no interior do Brasil. Teve apoio do povo nessa luta contra o governo por esses erros que estavam acontecendo. Eles eram bem recebidos, queimavam os registros de cobranças de impostos, uma vez que o governo não estava dando esse aporte, esse suporte à população. Eles acabaram livrando, o objetivo era livrar o povo dos abusos do governo. Movimentando-se com rapidez, eles conseguiram munição e armamento do próprio inimigo, evitando as grandes cidades. A Coluna Prestes chegou a percorrer 25.000 quilômetros, pensem, em 12 estados brasileiros. Então essa coluna movimentou muito, tinha muita importância. Nos combates que ela travou, acabou vencendo, mantendo-se invicta, mas no início de 1927, então percebam que é um bom tempo percorrendo e ganhando, os 600 homens que ainda integravam a coluna, bastante abatidos, acabaram se refugiando na Bolívia e no Paraguai. Mas isso já é um fator que vai levar ao enfraquecimento dessa política café com leite. Mas o que vai acontecer? Eleições de 1930. Nós tínhamos como presidente Washington Luiz e ele era um representante de São Paulo. Logo, a vez de indicar um presidente seria de Minas Gerais, esse arranjo político. Aí, o que acontece? O Washington Luiz, ele vai lançar a candidatura de Júlio Prestes, um paulista, no momento que caberia a Minas Gerais. E isso gerou um descontentamento. O que vai acontecer? Os mineiros vão se unir aos gaúchos e
que eram opositores e ainda se aproximaram a outros estados opositores, formando a Aliança Liberal. E essa composição lançou a candidatura de Getúlio Vargas como presidente e João Pessoa como vice-presidente. Vargas do Rio Grande do Sul e João Pessoa da Paraíba. Então, por meio da Aliança Liberal. No programa da Aliança Liberal, que lançou esses dois candidatos para presidente e vice, o que eles defendiam? O incentivo à produção agrícola nacional, não apenas a produção cafeira, que até então era elevada, porque São Paulo era um dos estados mais ricos. Leis de proteção aos trabalhadores. Lembrem-se que o Getúlio Vargas sempre vai ser visto como o pai dos trabalhadores. Vai propor a questão do incentivo à indústria e a necessidade de uma reforma política com a instituição do voto secreto, em virtude das fraudes que aconteciam na Primeira República. Resultado: Júlio Prestes acaba vencendo, João Pessoa volta para o seu estado, acaba sendo assassinado, mas era por questões de disputas políticas locais na Paraíba. Só que a morte de João Pessoa serviu de estopim para o início de uma ação armada contra o presidente Washington Luiz. Porque devido às eleições tinha medo que a gente ganhasse, provavelmente por causa disso alguém assassinou ele, mas não tinha nada a ver com as eleições de 1930. A revolta foi apoiada pelos tenentes que estavam descontentes, aqueles caras que tinham feito toda aquela guerra de movimento dos 25 mil quilômetros, e ainda essa revolta foi comandada por Getúlio Vargas. Getúlio Vargas tem essa aproximação com os militares, ele é bem visto. Serão os militares que colocarão ele no poder agora, mas que tirarão ele do poder em 1945. Estou dando um spoilerzinho, vocês vão entender com o decorrer dessas aulas. Então, a Revolução de 30, ela inicia em Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Em outubro, ela ganha adeptos nos estados do Nordeste e fez com que o presidente Washington Luiz fosse obrigado a renunciar. Em 3 de novembro de 1930, com o apoio dos setores populares, classes médias urbanas e a maioria dos líderes do movimento, Getúlio Vargas assume o poder. E é com esse fato que se inicia a chamada Era Vargas, que vai de 1930 a 45. Ela é dividida em 3 períodos. O governo provisório, que agora inicia com essa chegada de Vargas no poder. Aí tem o governo constitucionalista e, por último, o Estado Novo, que é uma ditadura. Sobre o governo provisório, então ele é composto por representantes das elites estaduais vitoriosas e de militares, que apoiaram a queda do Washington Luiz, né, a saída dele do poder, e, claro, especialmente lideranças tenentistas. Vargas procurou manter o equilíbrio entre todos esses setores, afinal eles apoiaram a chegada dele ao poder. Um instrumento que ele utilizou foi a nomeação de interventores nos estados. Interventores era, para tirar o poder dos coronéis, ele colocava líderes locais e geralmente vários deles eram militares, justamente para aproximar ainda mais os militares dele. O interventor de cada estado era responsável também por nomear os prefeitos dos municípios. Então percebam a importância e o poder que ele exercia na região. A política federal de intervenção despertou resistência por parte de São Paulo. A elite paulista ela estava colocada à margem do poder central, afinal era o principal rival ali das eleições de 1930, e ela lutava por novas eleições, esse estado, para a presidência da República, pela autonomia estadual e contra o interventor nomeado por Vargas, porque esse interventor ele não era paulista. E outra exigência bem importante desse movimento
foi a luta pela elaboração de uma nova Constituição. Então, a Revolução Constitucionalista, como ficou conhecida, iniciou em 9 de julho de 1932, em São Paulo, como uma reação militar ao governo federal. Após 3 meses de guerra, a força pública paulista acabou se rendendo em menor quantidade, né? Acabou perdendo para o governo. Mas, mesmo sendo derrotados, algumas reivindicações deles foram contempladas, como eleições para a Assembleia Nacional Constituinte, que seria o grupo de políticos que elaboraria uma nova Constituição, assim como a nomeação de um paulista, Armando de Sales Oliveira, como interventor do Estado de São Paulo. Então, são as conquistas, as reivindicações dessa Revolução Constitucionalista de 1932, que lutava contra esse poder exagerado já de início de Getúlio Vargas. Mas, na próxima aula, nós falaremos sobre a Constituição de 1934 e as mudanças que ela gerou para o Brasil e a formação de 2 grupos antagônicos dentro do país, os integralistas e os comunistas ou aliancistas, enfim, desse período. Mas, para isso, vocês terão que fazer as atividades desta aula, porque algumas das informações desta serão utilizadas para o próximo assunto. Eu penso que vocês tenham compreendido, mas se não, acredito que todos voltam a dar uma olhadinha, seja nos slides ou nas páginas do livro, ou até revêem a aula de hoje. Bons estudos a todos, até a próxima aula, um abraço e tchau!